queria começar trazendo o tema, né? Assim, dados indicadores. A gente sabe que hoje temos uma produção de conhecimento acerca das periferias. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Em que estado da arte, né, a gente está em relação à produção de conhecimento sobre as periferias? A Rede da Maré é uma organização que ela foi criada por pessoas que nasceram ou cresceram na Maré, como é o meu caso. Eu cheguei na Maré com 7 anos e cresci na Maré. E, a partir do próprio envolvimento com as questões comunitárias, na década de 90, a gente resolveu criar um espaço um pouco diferente do que era uma associação de moradores. E começamos justamente por uma questão que era pensar a escolaridade da população da Maré. Nós fizemos uma pesquisa lá na década de 90, eu e outras pessoas da própria Maré, e nós percebemos que menos de 0,5% da população da Maré tinha chegado à universidade. É interessante porque, olhando esse indicador, que é um indicador de desigualdade do ponto de vista do acesso à universidade, a gente começou o nosso projeto, a nossa organização, a partir de um curso pré-vestibular para aumentar justamente o acesso dos moradores da Maré à universidade. E, nesses 20 anos, só para resumir essa pequena história inicial, a gente tem mais de 1.000 pessoas da Maré nas universidades, pessoas que já estão fazendo mestrado, doutorado, e aquele indicador de menos de 0,5% hoje é quase 2% da população da Maré. E aí, uma questão muito básica que a gente percebeu depois, isso virou uma iniciativa, um projeto chamado Censo da Maré, foi perceber que as favelas no Rio de Janeiro elas não faziam parte do mapa da cidade do Rio de Janeiro até a década de 90. Então, você comprava um mapa na papelaria e onde eram favelas eram manchas brancas. Isso, 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro. Então, uma das coisas que a gente fez e criou essa ideia de fazer uma área de produção de conhecimento dentro da rede foi fazer a cartografia da Maré. Então, o Instituto Pereira Passos, que é um instituto que produz conhecimento sobre a cidade, que acompanha essa questão da cartografia, nós fizemos uma parceria com o Instituto e, a partir das aerofotos da cidade, da área da Maré, da região onde está a Maré, nós produzimos uma metodologia que não foi uma invenção nossa, foi justamente ver o que o IBGE faz na cidade. E, com 80 universitários, a gente produziu o mapa da Maré. A partir disso, a gente fez um guia, né, de ruas da Maré. E, a partir disso, a gente vem fazendo, enfim, produzindo conhecimento sobre a questão dos empreendimentos comerciais, a questão do próprio perfil populacional. Então, é um projeto que trabalha com essa dimensão de que a gente precisa conhecer como, enfim, aquelas comunidades estão configuradas, quais são as suas demandas reais do ponto de vista de direitos e que outros, enfim, que outras demandas essas pesquisas vão mostrando. Por exemplo, a questão da educação. No caso, especialmente da Maré, nós tivemos uma luta muito grande para entender quantas escolas de ensino fundamental era preciso construir, né, a prefeitura construir para atender essa população, e foi feito um estudo a partir desse censo que nós fizemos sobre o número de escolas, e a prefeitura, na época, estava expandindo a sua rede, então houve uma prioridade para aquela região. Então, hoje, a gente tem 45 escolas de ensino fundamental. Então, eu trouxe 2 coisas aqui, só para ilustrar nesse ponto. É um projeto que a gente tem de monitoramento dos conflitos bélicos que acontecem, né? O ano passado, só para ter uma ideia, a gente teve 20 dias com as escolas fechadas, né? Então, e 17 homicídios só dentro da Maré. Então, a gente vem produzindo um conhecimento que a gente quer reconhecer essas violências, essas violações que acontecem, e, a partir disso, pensar com os moradores, e aí são outras iniciativas que nós temos lá, como a gente pode demandar uma outra ação, por exemplo, do Estado, em relação à questão da segurança pública, que é uma questão
no Rio de Janeiro, extremamente sensível. A Maré foi ocupada 15 meses pelo Exército Brasileiro. Então, a gente também, por exemplo, produziu uma pesquisa sobre a percepção dos moradores em relação à presença do Exército na Maré, pensando nessa presença e comparando com a presença pontual que a polícia tem, né, uma presença muito violadora. Então, na verdade, esse processo de produzir conhecimento, para nós, é algo que está muito inerente ao trabalho que a gente faz, e só tem sentido a gente oferecer projetos sociais, ou elaborar iniciativas nesse campo, se a gente realmente envolver a população, e a gente produz todo esse material com as pessoas. A gente acha que esse é o projeto, na verdade. A partir disso, as próprias pessoas vão buscando formas de autonomamente estar buscando soluções para isso e implicando o poder público, principalmente nesse processo. O que é que acontece com os dados no serviço público? Eles não existem? Em grande medida, sim, em grande medida, não. A grande questão, em primeiro lugar, é que os dados não transitam, né? Os dados não fluem. E, em segundo lugar, os dados não estão georreferenciados. Os dados ficam, né, digamos assim, numa nuvem, e eles não aterrissam e não dialogam com o território. Nesse estudo que a gente está fazendo, que se intitula Quanto custa morar longe? E por que se intitula Quanto custa morar longe? Porque a gente foi querer entender o que é que acontece com o fato de que parece ser um dado inelutável, né, mas irredutível de nossas políticas públicas, de que aos que ganham pouco, ou os de baixa renda, ou aos pobres, só resta um lugar para morar: o longe, ou aquilo que a gente está chamando aqui a periferia. E a gente quis, então, responder a uma pergunta: o que significaria isso traduzindo em números econômicos? Não só daquilo que é mais óbvio de fazer, que é o custo da passagem, Tony, do ônibus, mas também do custo da fruição ou da impossibilidade de fruir as oportunidades que, muitas vezes, quem tem que ficar 4 horas não vai conseguir fazer o melhor curso, a melhor escola ou ter o melhor hospital. Como é que a gente traduz tudo isso, dando aquilo que muitas vezes é a maneira mais fácil da percepção? Como é que a gente poderia traduzir quanto custa morar longe, traduzindo isso como possibilidade, né, de uma perda mais, digamos assim, prematura de vida? E aí os nossos dados de violência hoje estão, digamos assim, trancafiados pela segurança pública. É preciso um habeas corpus para libertá-los. A Secretaria não libera. O último, se não me engano, Ciro, é de 2009. Então, esse estudo é para tentar dar uma ideia sistêmica, né, do que acontece quando o gestor público, que só olha o dado imediato do preço do terreno, deixa de considerar como uma possibilidade de levar em consideração o conjunto de todas essas questões que eu coloquei aqui: segurança, mobilidade, tempo de deslocamento, fruição de oportunidades no campo educacional, para não usar como única alternativa de localização das pessoas o preço do terreno, que é o único que hoje é considerado. E que poderíamos pensar num conjunto de outras possibilidades para manter as pessoas aonde elas já estão, ou rediscutir políticas habitacionais que pudessem aproveitar um conjunto de terrenos ociosos. Não preciso falar, né, dos conflitos existentes no centro da cidade de São Paulo, né, que ficam aí há anos, e a gente se pergunta: mas por que o centro se degrada, ele não é ocupado, os prédios se deterioram e as pessoas continuam expandindo, inclusive ocupando áreas que não seria o caso de serem ocupadas, como é o caso dos nossos mananciais, que serviriam para fazer a recarga dos nossos aquíferos?
A gente está expandindo, né, essa malha urbana, fazendo, digamos assim, do ponto de vista de mobilidade, um desserviço às nossas emissões do gás de efeito estufa, maltratando a vida das pessoas porque fazemos elas gastarem 4 horas, e, no final, quem ganha com isso são um conjunto de empreendedores urbanos e não necessariamente a sociedade como um todo. Se é para ficar expandindo essa malha urbana ad infinito, não é o caso, então, de olhar para outros paradigmas que já foram feitos no mundo, por exemplo, como no Chile, né, e pensar um outro tipo de investimento que signifique não gastar menos, mas gastar melhor? O dado começou a ser difundido, né, alguns dias atrás, e, para nossa surpresa, o ministro das Cidades respondeu num artigo na Folha de São Paulo, na semana passada, dizendo que concordava com a primeira leitura dos dados que nós disponibilizamos, de que realmente o dado relativo ao programa Minha Casa Minha Vida, que serve de base para a leitura né, que nós estamos fazendo, está correta, porque realmente o programa, que é extremamente ambicioso, serviu para, digamos assim, exacerbar esse processo de tornar as periferias cada vez mais espraiadas num conjunto de 15 regiões metropolitanas que nós estudamos. E aí surgiu uma ideia de que a gente disponibilizasse, pelo menos para a região metropolitana de São Paulo, uma plataforma que permitisse às pessoas cruzarem as informações, as pessoas, não o poder público, ou seja, que faça justamente essa localização georreferenciada, mas isso na mão não do prefeito, não do administrador lá de Sapopemba, mas na mão do representante da associação de moradores. As pessoas sabem o que é que elas querem. Qual é o problema que elas têm? É como fazer esta informação estar na mão delas para empoderar a sua representatividade na hora que elas estão enfrentando um conjunto de atores que tem muito mais poderio de informação, que é o paradoxo da era Google. A era Google fez o quê? Apesar de ter muita informação disponível, ela concentrou a informação mais importante, mais fundamental, na mão cada vez mais de muitos poucos. E é isso que a gente precisa quebrar com esse tipo de informação que a gente está fazendo. Muito obrigado. Eu queria fazer, na verdade, 2 comentários importantes. Primeiro é que o dado não é a realidade, né? O dado é uma representação da realidade. Isso é muito importante, porque eu estou vendo que tem alguns jovens, talvez aqui estudantes ainda, o dado é uma lente, através do qual a gente vai tentar enxergar alguma coisa e ver alguma coisa, descrever alguma coisa, né? E, como toda lente, ela é influenciada pelas escolhas daqueles que produzem esse dado. E um segundo aspecto que tem a ver com esse, que eu acho que talvez seja mais sério, e aqui pensando um pouco, né, numa escola de administração pública que está aqui, é o problema de quem é que está tomando a decisão. Né? Quem é o gestor público que vai tomar a decisão supostamente racional em cima de dados? Primeiro, o dado é enviesado. Segundo, a decisão não é racional. Quem disse que ele toma, de fato, decisões baseadas em informações e dados racionais? Só para dizer, gente, que, no fundo, essa informação que a gente produz, ela é começo de conversa. Ela não é verdade, ela é um espaço para uma discussão viva que tem que ser produzida a respeito de significados da sociedade que a gente quer. A mensagem é muito mais importante que o indicador, né? Os indicadores servem para construirmos mensagens poderosas, né? Então, se nós estamos falando aqui que olhar para a periferia importa, né? Que a desigualdade importa, essa mensagem
é muito mais importante do que os dados. Os dados são meio para levar essa mensagem, né? Então, é engraçado falar disso de alguém que trabalhou 30 anos com dados, mas essa é a verdade. É através desse meio, isso aí você pode ser mais preciso, menos preciso, mas é através desse meio que a gente vai conseguir fazer essa conversação tão importante que é preciso fazer a respeito da igualdade, da inclusão e da participação de todos. Obrigado.